Olá, bom dia. Mais um dia de aula à distância, online, né? A gente, na aula passada, começou a falar da transição do mundo medievo para as condições de possibilidade para o mundo moderno, né? Basicamente, a gente falou de condições históricas que alavancaram a emergência do Renascimento. Hoje, eu queria entrar numa explanação mais filosófica do que histórica, já que é para isso que eu estou aqui, né? E a ideia nossa é citar alguns filósofos que foram fundamentais nesse processo de transição que conhecemos por Renascimento. E para isso é importante que a gente fale do humanismo e resgate um filósofo ali antigo, do período helenístico, que é o Aristóteles. Por que o Aristóteles? Este moço, o Aristóteles, especialmente por conta de obras como Organon, foi um filósofo fundamental, decisivo para a constituição do que à época se chamava de ciência, né? No mundo antigo, até boa parte da Idade Média, especialmente durante a escolástica, o Aristóteles foi tido como a principal base teórica, a principal intelectual a se pensar sobre a ideia de episteme, né? E isso começou a ser questionado durante o Renascimento. E algumas figuras foram fundamentais para isso, como o astrônomo Copérnico, depois o Galileu, e no ponto de vista da filosofia, especialmente a partir dessa obra, o progresso do conhecimento, o progresso da ciência, e de uma outra obra chamada Novum Organum, obra que a gente vai falar mais adiante, escrito pelo Francis Bacon, a gente identifica uma ruptura com a tradição aristotélica e uma emergência para um pensamento efetivamente moderno. A ideia nossa é ainda de tatear esse contexto ali de abertura das ideias renascentistas para depois a gente entrar no nível de aprofundamento. Alguns intelectuais como Montaigne, como o próprio Copérnico, como Galileu, foram intelectuais muito responsáveis por impulsionar aquilo que a gente chamou de revolução científica. Dentro do cenário da revolução científica, a gente pode citar como um dos principais adventos teóricos, epistêmicos, a crítica à astronomia ptolomaica, a ideia de que a Terra seria o centro de um sistema ou até da ideia de universo, o que ficou conhecido pelo nome de geocentrismo, né? Gradativamente essa teoria, essa configuração foi sendo substituída primeiro por críticas feitas por Copérnico e depois por experimentações feitas por Galileu. A gente vê a crescente de ideias heliocêntricas, mesmo que elas tenham sido inicialmente perseguidas pela igreja, essas ideias, com o tempo elas foram ganhando espaço, foram ganhando relevância, né? Até a configuração que a gente tem da astronomia nos dias de hoje. Pois bem, é nesse processo que a gente vê a emergência de uma concepção física, astronômica, mecanicista, no lugar de uma concepção organicista, aquela pensada por Aristóteles, onde ele defendia, por exemplo, a existência de um motor imóvel, de um primeiro agente que, tanto para Tomás de Aquino no século XIII, quanto para Aristóteles no século IV a.C., esse motor seria Deus. Essa ideia já não mais parecia defensável ali na emergência do Renascimento, né? Juntamente com essas ideias, a gente vê a emergência de intelectuais utopistas, como Thomas More, que escreveu a obra Utopia, como Campanella, que escreveu A Cidade do Sol, como, por exemplo, o próprio Francis Bacon, que eu comentei há pouco, que escreveu uma obra chamada Nova Atlântida. Essas três obras elas apresentam uma tendência ficcional ainda, literária, mas de estabelecer uma projeção de dias melhores, de um futuro com maior clarividência do que os dias que se viviam ali à época, ao tempo deles, século XVI, século XVII, tomado por fenômenos médicos assustadores, por pestes e tudo mais. Só que havia uma esperança muito grande e um dos fatores era a exploração do Novo Mundo, da América, né, do nosso continente, e o encontro com uma diversidade natural, toda uma diversidade de fauna e flora, que levava uma esperança de um devir de dias futuros que pudessem ser mais gloriosos ou mais destacados do que os dias do tempo presente deles, né?
E esse discurso esperançoso, utópico, acaba sendo uma porta de entradas para a filosofia moderna, que a gente pode destacar tanto no âmbito da teoria do conhecimento, racionalismo, empirismo, criticismo, a gente vai falar disso ainda, bem como na visão política, né? A emergência dos contratualistas, dos justnaturalistas e o próprio pensamento do Nicolau Maquiavel, que inclusive é tema do nosso próximo vídeo, né? Então, por hoje não, pelo menos por este vídeo, tá bom. E eu gostaria que vocês seguissem essas instruções, essas discussões que a gente está fazendo em aula online, em compasso lá com seus livros e com as listas de exercícios, tá bom? Então, se cuidem, tenham um bom dia, tchau, tchau.